Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta, e escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Terra dos Cacos. Desta vez, eu e o professor Elísio Macamo vamos conversar sobre a disputa pela liderança nos dois principais partidos de Moçambique. Na Frelimo, o nome do sucessor de Filipe Nyusi, que este ano completa o seu segundo e último mandato, tem sido sucessivamente protelado. Na Renamo, a direção de Ossuf Momad é contestada por ter adiado a marcação do Congresso a tal ponto que só uma decisão judicial a obrigou a finalmente convocar esse Congresso, para maio. A seguir, conversaremos sobre a decisão do Tribunal Constitucional angolano que declarou inconstitucional o acórdão do célebre caso dos 500 milhões, que condenou em 2020 José Filomeno dos Santos, ou simplesmente Zeno dos Santos, o filho varão mais velho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, bem como o antigo governador do Banco Central, Walter Filipe, e outros dois arguidos, apenas entre os 5 e os 8 anos de prisão, pela prática dos crimes de peculato, burla por defraudação e tráfico de influência. Na segunda parte, no nosso habitual espaço de entrevista, falaremos com Nelvina Barreto, jurista formada na Universidade de Lisboa, antiga ministra da Agricultura da Guiné-Bissau, que foi primeira secretária executiva da Plataforma das ONGs da Guiné-Bissau, PLACONG, e coordenadora da Migilana, a Organização de Mulheres Guineenses na Guiné-Bissau e na diáspora. A atual vice-presidenta do Partido da Unidade Nacional é uma das caras que impulsionou a igualdade de género no país, que culminou com a aprovação da Lei da Paridade. Terminamos o episódio, como sempre, com as habituais sugestões. Feita a introdução, vamos, sem mais delongas, aos temas do dia. A 6 meses das eleições presidenciais em Moçambique, a Frelimo, que domina o país desde a independência, continua sem nomear o sucessor de Filipe Nyusi, que cumpre o segundo e último mandato na presidência do país. Face a esse vazio, um nome perfila-se já para desafiar aquele ou aqueles que forem escolhidos oficialmente. Samora Machel Júnior, o filho do primeiro chefe de Estado moçambicano. Do lado de lá da barricada, no principal partido da oposição, Venâncio Mondlane, candidato da Renamo à presidência da autarquia de Maputo nas últimas eleições, que chegou a dar-se como vencedor, mas que a contagem oficial acabou por não confirmar, ele e a Renamo dizem que foi unicamente pela fraude cometida pela Frelimo, quer o lugar que Ossuf Momad não pretende abandonar. A 15 e 16 de maio, o Congresso irá dizer quem será o líder e o candidato presidencial do principal partido da oposição. Venâncio Mondlane já afirmou que poderia não ser o mesmo, ou seja, poderia haver um presidente do partido e um candidato a presidente do país, diferentes. Um congresso que não foi fácil de conseguir, este congresso. Mondlane interpôs uma providência cautelar no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que lhe deu razão, ordenando ao atual presidente que deixasse de realizar atos estruturantes, e lá se marcou um congresso eletivo para escolher a nova direção. Momad quer continuar, Mondlane acha que chegou o seu momento. Por onde quer começar, professor, neste caso? Quer dizer, é um pouco difícil essa situação, não é? Quer dizer, tanto faz começar pela Renamo ou pela Frelimo. Eu vou começar pela Renamo. Quer dizer, há várias coisas que a gente pode dizer em relação ao que se está a passar na Renamo. A primeira coisa é que é bastante salutar para um partido como a Renamo, que também tem as mesmas tradições autoritárias que a Frelimo tem, ter um indivíduo que tem a coragem de desafiar a cultura política interna, que costuma ser de nunca mostrar nenhuma oposição ao que as lideranças fazem, e que acaba atrofiando o próprio partido, que é o que a gente vê com a Frelimo. Né? A Frelimo está cheia de gente capaz, mas as coisas que têm acontecido nos últimos anos parecem desmentir a existência de gente capaz na Frelimo justamente por causa disso aí. Então, é muito salutar que a Renamo tenha uma pessoa como o Venâncio que está disposta a fazer isso aí.
Só que pronto, aí intervêm dois fatores que me parecem não estar a merecer assim muita atenção em Moçambique. O primeiro fator é que o Venâncio Mondlane não parece ter um projeto político. Ele tem, digamos assim, uma espécie de discurso populista, que é próprio do momento que o país atravessa, mas não é um discurso que me parece aquele de que o país precisa para abordar os seus problemas. Então, quando ele é específico em relação ao que ele gostaria de fazer, é sempre em termos daquilo que toda a gente acha que devia ser feito, por exemplo, reduzir o tamanho do aparelho do Estado, o tamanho do governo, acabar com a corrupção e não sei quanto. E não é desse tipo de discussão que o nosso país precisa. O nosso país precisa de uma discussão muito mais séria, não só em relação à própria estrutura e organização dos partidos, como também a natureza do nosso sistema político. O que é que a gente precisa de mudar no sistema político para que o país realize o seu potencial. E a esse nível, Venâncio Mondlane, infelizmente, não tem muita coisa a dizer. De tal maneira que, e esse é o terceiro fator, eu fico assim a recear que ele faça muito barulho e que o resultado disso aí seja um enfraquecimento ainda maior da RENAM. E isso não é no interesse de Moçambique. Não é até no interesse da Frelimo que a oposição continue assim, tão frágil como ela se tem manifestado. Também é preciso dizer isso aí, porque a Frelimo quer que a oposição seja fraca, embora isso não seja do seu interesse, porque, olha, é como no futebol, se os meus adversários forem fortes, forem fracos, eu não tenho como ficar forte, eu preciso de adversários fortes para também ser forte, e é uma coisa que a Frelimo ainda não entendeu. Então, neste momento eu vejo esse problema, de tal maneira que eu digo assim, onde a RENAM realmente devia apostar seria em se preparar para, a qualquer momento, governar, porque a ciência política disse sempre que nenhuma oposição ganha eleições, são governos que perdem eleições, e a Frelimo tem estado a fazer tudo para perder as eleições, né? Fora do controle que tem sobre as instituições e o fato de que é ela que conta os votos, né? Para todos os efeitos. E é essa aposta que devia ser feita na RENAM. E, infelizmente, não estou a ver ninguém lá dentro a fazer essa aposta. É este o espaço que a RENAM precisa, que apareça alguém, que apareça uma pessoa como Manuel Araújo, em Quilimane, uma pessoa como o Ferreira, que é filósofo e deputado, pessoas que se preocupem em organizar a RENAM para que ela esteja pronta para esse momento. Então, por enquanto, só a RENAM. Em relação à RENAM, é verdade, a Venâncio Mondlane não tem um programa político, pelo menos ainda não apresentou as razões por que quer chegar a líder da RENAM, a não ser a sua própria ambição. Mas a verdade é que também, o que é que nós sabemos sobre o projeto político de Ossuf Momad? Que não é, nem nunca foi, e é de longe um líder consensual, não foi, não tem sido questionado muitas vezes pela ala mais radical por ser demasiado conservador e se calhar por um lado mais conservador por ser demasiado radical, mas na verdade não se percebe muito bem qual é o projeto político da RENAM neste momento, porque é que a RENAM é uma alternativa, ou seja, para um eleitor moçambicano, a RENAM é o que é hoje? Qual é a ideologia, qual é o programa político, qual é a alternativa que a RENAM oferece à Frelimo? E esse eu acho que é um bocado da fragilidade da RENAM como alternativa de poder. Lá está, sim. Como diz o professor, as eleições perdem-se, não se ganham. Mas também é preciso, lá está, que quem ganhe tenha um projeto político também para que as pessoas possam votar, porque senão vão para a abstenção, que é normalmente o que acontece nestas coisas quando se está cansado do partido no poder. Se não há mais ninguém que atraia o meu voto, vou para a abstenção. Prefiro não votar em ninguém. E eu acho que esse é um bocado um problema também, ou seja, é um bocado a fragilidade da RENAM neste momento, é não ter uma identidade política que permita, para além de ser, pensemos mais conservadora do que propriamente a Frelimo, mas não me parece que haja muito mais para definir aí.
Eu acho que a indicação de Yusuf Mohammed para liderar a RENAM foi um tiro no próprio pé da RENAM, porque ele é um indivíduo mesmo muito apagado, é um indivíduo que não aparenta ter ideias, e como o Antônio diz, ele não tem realmente projeto político, né? Portanto, isso está fora de questão. Mas há sempre razões para colocar um indivíduo daquela natureza, e isso tem a ver com a própria história da RENAM, que é uma história militar. A gente nunca deve descurar isso aí. Aliás, isso também na Frelimo desempenha ainda hoje um grande papel. Eu penso, por exemplo, que a indicação de Nussi para a sucessão de Guebuza tinha muito a ver com o fato de parte da sua infância ter sido nas hostes da Frelimo. Portanto, sempre com aquele cheirinho da luta armada de libertação nacional, aquele cheirinho militar. E isso é muito importante, e isso não é uma coisa que vai desaparecer da RENAM da noite para o dia. Né? A RENAM vai continuar a precisar de alguém com esse perfil, com esse passado, para dar coerência à própria RENAM. Né? Então, é uma espécie de paradoxo que é um dilema que a RENAM vive, e por causa disso mesmo, a fasquia, para mim, tem que ser colocada muito alta para qualquer pessoa que queira alterar isso aí, que queira substituir Mohammed Yusuf. O fato de o Yusuf Mohammed não ter projeto político não implica necessariamente que ele precise de ser afastado para colocar o lugar à disposição de uma pessoa também sem projeto político, né? Porque havia de continuar a ser a mesma coisa, e aí até, pronto, isto aqui é andar aqui a olhar para a bola de cristal. Eu continuo a pensar que a RENAM tem mais chances eleitorais por mais estranho que pareça, com o Yusuf Mohammed do que com o Venâncio Mondlane. O voto, naturalmente, do Venâncio Mondlane vai para além da juventude da RENAM, porque é mesmo um voto jovem, é um voto também dos jovens urbanos, os jovens que podem ter alguma ligação com a Frelimo. Mas isso é um voto que não garante muita expressão em eleições presidenciais, em eleições municipais, garante. E isso mostrou-se claramente agora nas últimas eleições municipais em Moçambique. Mas o voto rural não vai ser uma pessoa como Venâncio Mondlane que vai ganhar pela RENAM. Tem que ser uma pessoa como o Yusuf Mohammed. A minha opinião, é essas questões a tomar em consideração. E é isso que torna necessário que haja um outro tipo de reflexão no interior da RENAM. Portanto, há pessoas que parecem ter essa capacidade. Já indiquei, por exemplo, duas pessoas. Podia também ter falado da Ivone Soares, que tem sido uma figura parlamentar muito central daquele partido. Então, são essas pessoas que, à margem de toda essa discussão que está a haver em relação a quem vai ser candidato e não sei quantos, são essas pessoas que deviam estar a fazer esse trabalho de base, de organizar a RENAM, inclusivamente de manter uma pessoa tão apagada como aquela, mesmo assim, na liderança do partido, porque é uma pessoa que teria a capacidade também, se fosse possível convencer o Yusuf Mohammed a fazer esse papel, ele teria a capacidade de, apesar de tudo, manter uma certa coesão das partes do partido que interessam mais e fazer esse trabalho de base que precisa de ser feito e que neste momento não está a ser feito. Falando da Frelimo, que peso político tem neste momento, se é que tem algum, Samit Machel dentro da Frelimo? Bom, eu acho que é considerável por várias razões. Uma razão, naturalmente, essa é óbvia, né? O fato de ele ser o filho de quem ele é, do pai que ele tem. Isso continua a ser muito importante, e hoje, com esses vários anos que temos desde a sua morte, então muita coisa, há muito eleitor jovem que não conheceu Samora Machel, senão através de discursos gravados e por aí fora. Então,
são jovens com uma ideia completamente diferente daqui, por exemplo, a minha geração tem, né, que viveu aqueles momentos difíceis e por aí fora. Então, ele ganha com isso aí, ele disputa muito bem o voto jovem com uma pessoa como Venâncio Mondlane. Ele disputa muito bem o voto urbano como o Venâncio Mondlane. E isso a largura do país. E ele pode disputar também o voto rural, que é uma coisa que eu não acho possível da parte do Venâncio Mondlane. Então, ele tem essa vantagem. A segunda vantagem é que é uma das poucas pessoas que teve a coragem de dizer não a certas coisas, né? Já foi objeto de processo disciplinar, que depois não caminhou, foi praticamente a única pessoa que durante as últimas eleições municipais e toda a trama que foi feita, a única pessoa que conseguiu se distanciar publicamente. E isso dá pontos à pessoa. Ele fez circular um manifesto, não sei até que ponto é que é realmente o manifesto dele, mas pelos vistos deve ser. E pareceu-me um manifesto que mostrava esta preocupação, que é minha também, não é minha do ponto de vista analítico, né? De que é preciso ter um projeto político e é preciso também ter consciência de que a gente só se candidata se a gente tiver o plano de reformar o partido e de reformar o Estado. E naquele manifesto eu vi esses elementos lá. Então, ele tem todos esses elementos que fazem com que ele seja uma figura realmente de peso. Agora, aí entram outros fatores que já não estão sob o seu controle, né? O principal dos quais é a cultura política do partido. Se as pessoas que vão escolher são pessoas que têm sensibilidade, têm consciência da responsabilidade que têm, né? E não estou a dizer que ter responsabilidade é indicar a ele, mas ter responsabilidade é ter a coragem de pôr os candidatos a realmente discutir questões. Portanto, pôr um indivíduo como o Samora Machel a discutir este projeto político que ele está aí a apresentar com outros candidatos que também têm um projeto político por apresentar. Por exemplo, nos últimos tempos, tenho visto aí também o ex-primeiro-ministro Alberto Vaquina a se pronunciar publicamente e até de forma crítica. A última entrevista que ele deu trouxe praticamente problemas com um dos, como é que se diz, a gente diz em Moçambique, um dos lambe-botas do poder, né? Que é o jornalista Gustavo Mavi, que escreveu um texto abjeto, nojento, em reação às críticas veiladas que Alberto Vaquina, nessa sua entrevista, fez ao governo atual, não é? Mas, sabe, reagir a isso aí a um nível pessoal, chamar-lhe trabalhista, dizer que o livro que ele escreveu não tem nenhum conteúdo, que ele foi o pior primeiro-ministro que alguma vez existiu em Moçambique, sabe, coisas desse gênero. Mas nessas coisas que ele andou a dizer, nota-se também uma ideia de projeto político. Então é isso que interessa discutir, mas não é com esta Frelimo que essa discussão vai ser possível. Com esta Frelimo só é possível uma escolha ao jeito do concurso de Misses, né? Onde olhar para o que é exterior, o que é externo e decidir nessa base. Como é que se explica que tanto tempo para escolher pré-candidatos, quando se sabe que este é o último mandato de Nyusi e será o próprio presidente que está a tentar forçar o seu próprio sucessor? Sim, quer dizer, isso disse, há muita especulação. Aqui agora até aqui em Moçambique virou moda, dizer, olha, a minha fonte disse-me isto, que toda a gente agora tem fontes, não é? Sim.
Mas olha, tanto especula-se muito que faça parte da agenda dele protelar o processo. Há quem diga que é por medo de processos depois, mas, por exemplo, eu pessoalmente não acredito muito nisso aí. Eu não vejo o que é que ele tem a recear, por exemplo, mesmo em relação à questão das dívidas ocultas. De todos aqueles que foram indicados, ele é a pessoa que me pareceu menos envolvida na coisa, do lado do benefício pessoal que ele tirou disso aí. Então, não consigo perceber porque é que ele teria medo em relação a esse aspecto aí. Agora, que ele queira que o próximo seja a pessoa que ele prefere, isso é normal. Isso é natural, não é? Porque há sempre aquela esperança de que o próximo dê continuidade àquilo que eu próprio fiz. Agora, o único problema com esse desejo dele querer alguém que dê continuidade ao que ele fez é que ele não fez nada, basicamente, né? Não fez nada, então estaria a condenar o país à paralisia, né? Tem todos esses elementos. E depois, pronto, é preciso não esquecer que nós estamos a lidar, essa terminologia é muito forte, mas eu atrevo-me a usar a terminologia. Nós estamos a lidar com um partido stalinista na sua cultura política. A Frelimo é um partido stalinista. Então, esses processos nunca são pacíficos. São processos que precisam de muita violência, no sentido figurativo, mas muita violência nos bastidores. Vamos terminar por aqui este primeiro tema, para passar já para o segundo. Hoje vou mudar na cabeça porque o tempo está-se a estender muito. O Tribunal Constitucional angolano declarou como inconstitucional o acórdão do Tribunal Supremo que condenou Zeno dos Santos, Walter Filipe, Samália Bull, alto funcionário do Banco Nacional de Angola, e o empresário Jorge Gaudens Sebastião, apenas entre 5 e 8 anos de prisão pelos crimes de peculato, burla por defraudação e tráfico de influência. Consideraram os juízes do Tribunal Constitucional que foram violados os princípios da legalidade, do contraditório, bem como o direito à defesa dos arguidos. Além disso, o arresto dos seus bens violou os princípios constitucionais. Perante isso, o plenário dos juízes decidiu enviar os autos às instâncias devidas para que sejam expurgadas as inconstitucionalidades verificadas. O caso remonta a 2017, no final da presidência de José Eduardo dos Santos. O empresário Jorge Gaudens Sebastião apresentou ao seu amigo Zeno dos Santos uma proposta de financiamento para a captação de 30 mil milhões de dólares para o Estado angolano, através disto, a Zeno dos Santos, que era o presidente na altura do Fundo Soberano de Angola, e esses 500 milhões de dólares que foram transferidos para o Reino Unido visavam captar esse investimento e foram feitos com o aval do então presidente. A transferência foi autorizada pelo chefe de Estado em plenas funções, não houve crime. É isso que a defesa dos arguidos afirma e José Eduardo dos Santos escreveu uma carta ao Tribunal a dizer isso mesmo. Para o Tribunal Constitucional, o julgamento foi conduzido sem dar o devido valor à carta de José Eduardo dos Santos, considerada essencial para a descoberta da verdade material. Professor, o que é que pensa deste caso? É um sinal de que a justiça ainda funciona em Angola ou é precisamente o contrário, que se condenam arguidos sem ter conta todas as provas porque, na verdade, se tratam de julgamentos políticos? Bom, para mim, esta questão não é realmente jurídica, né? Só, assim, na superfície é que é jurídica. Sabe, porque mesmo para um leigo em questões jurídicas como eu, os argumentos que são apresentados agora para pôr em causa essa sentença parecem estar a dizer que a outra instância, o Tribunal Superior, que essa outra instância praticamente não entende de direito, não entende de jurisprudência. São coisas tão básicas, agora ditas pelos juristas, não é? Se os juristas não tivessem dito isso aí, a mim não teria chamado muita atenção. Então, para mim, isto vai para além do próprio direito. O que me ocorre dizer a esse nível é que, muito provavelmente, quando houve a primeira condenação, ela foi feita sob pressão política, né? Pode ser que o próprio presidente não tenha feito pressão sobre o tribunal, mas que os juízes tenham agido naquilo que eles pensaram ser no interesse político, e, portanto, não no interesse do direito,
não no interesse da jurisprudência, mas no interesse político. Então, esse é um grande problema. E é por aí que eu digo que isto é uma questão política. E eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para mim, governar é criar condições para governar. Parece circular, mas é isso. Governar é criar condições para governar. Então, o que é que isso significaria para Angola? Significaria que a Angola agora tem a oportunidade de rever a forma como os tribunais e a justiça funcionam e corrigir isso aí. Angola tem agora a oportunidade de rever algumas coisas no seu próprio sistema político, porque, sabe, o fato de apenas o presidente ter tomado uma decisão envolvendo tanto dinheiro, né, que depois viria a ser contestada mais tarde, né, mostra que alguma coisa não está bem no sistema político angolano, né, e que essa coisa precisa de ser corrigida. E eu não tenho a certeza se essa coisa já foi corrigida, porque nós temos acompanhado casos envolvendo o atual presidente, onde são tomadas decisões que envolvem montantes elevados de dinheiro, que não parecem beneficiar, digamos assim, da interpelação crítica da sociedade angolana. Portanto, começando do interior do próprio partido no poder, passando pelo parlamento, que é onde a sociedade angolana, a sociedade política angolana está representada. Então, o que eu estou a dizer é que a Angola tem uma grande oportunidade de corrigir aqui muita coisa. E a questão é saber se, de facto, o governo vai ver isso, se a oposição vai ver isso e se a sociedade civil também vai ver isso. E eu tenho as minhas dúvidas, né? Sim, eu tenho muitas dúvidas também. O jurista Rui Verde escreveu um artigo no site Macangola em que chama histórico este acórdão, sobretudo pelo provável impacto que terá na atual metodologia utilizada no combate à corrupção. Eu acho que ele diz que isto mostra uma independência do Tribunal Constitucional e desfaz o caso, mas eu acho que, sobretudo, há aqui esta decisão, é uma decisão que acaba por ter impacto político, no sentido que este é um dos casos mais emblemáticos da célebre luta contra a corrupção que João Lourenço defendeu no princípio do seu primeiro mandato, aquela ideia de vamos recuperar todo o dinheiro que está lá fora, vamos investigar e tudo mais. E eu acho que aquilo que o acórdão do Tribunal Constitucional faz com este caso é quase que uma demonstração de que os processos e a luta contra a corrupção não foi, na verdade, uma luta contra a corrupção, mas foi uma luta política contra a família dos Santos, sobretudo, mas contra a elite que estava próxima da família dos Santos, como seja o general Copelipa e o general Dino dos Santos, que eram as pessoas que mais beneficiavam da relação com o Estado angolano durante o regime de José Eduardo dos Santos. E acho que este acordo é um bocado isso, ou seja, é uma espécie de voltar atrás, que eu poderia até pensar, se fosse muito cínico, e às vezes sou, que como o Tribunal Constitucional é controlado politicamente, isto também seria um recuo de João Lourenço, também em relação a tudo o que fez antes, porque na verdade, as pessoas que o regime foi atrás, que o Presidente João Lourenço foi atrás, eram as pessoas, não vamos ter dúvidas, que se beneficiaram muito do Estado, mas ao mesmo tempo também eram os únicos grandes investidores que havia em Angola, os únicos grandes investidores privados, que não estrangeiros. Tirando esses da equação, Angola ficou com poucos investidores dessa dimensão. E, portanto, eu acho que aqui também há isso sou eu, com o meu lado cínico, não consigo fugir a ele, mas acho que há aqui também esse reconhecer de um regime que percebe que ir contra essa sua luta falhou e que ele precisa novamente de ter com ele essa elite que investia em Angola, ganhava muito dinheiro, mas também investia em Angola. Olha, é assim, para mim, eu concordo com o António aí que, de facto, esta decisão do Tribunal Constitucional
pode ser interpretada como uma tentativa de ganhar a independência e isso seria muito salutar para Angola, né? Tanto olhando para as coisas desse ponto de vista, eu acho que há muita razão para esta decisão ser celebrada, ser festejada, né? Agora, aqui entram outros aspectos, um dos quais é que isso também é típico da forma como funcionam sistemas autoritários, né? Não esqueçamos que o atual presidente caminha agora para o fim, né? Ele já está no segundo mandato, é verdade que ainda está, acho que é no primeiro ano, no segundo ano. Sim, no segundo ano, sim. Sim, portanto, ele agora está a caminhar para o fim. E esse é sempre um momento muito... É um momento sempre de fragilidade para um presidente dentro de um sistema autoritário, como é, infelizmente, Angola, né? Portanto, os tribunais podem pura e simplesmente estarem neste momento a se posicionar em relação ao futuro e não necessariamente em relação ao sistema político angolano, que é o que precisa de ser reformado. Agora, outro aspecto é que eu já tinha dito, isso aqui não fica bem a um cientista social dizer, eu já tinha dito, mas eu não consigo resistir a isto, porque eu lembro muito, eu fui entrevistado por um jornal angolano quando o presidente João Lourenço subiu ao poder com esse discurso da luta contra a corrupção. Eu disse, olha, isto não vai dar certo, porque não é a luta contra a corrupção que é o principal desafio de Angola. O que Angola precisa de mudar, ou precisa de consertar, não mudar, mas consertar, é o seu sistema político. Muito facilmente, sabe, a gente vê como a luta contra a corrupção está a ser usada na China, por exemplo. Não é luta contra a corrupção, é luta contra a oposição, é luta contra a diferença de opinião. A gente vê isso na Rússia de Putin também. Quando ele quis fazer a guerra contra os oligarcas, ele usou o discurso da luta contra a corrupção. A gente vê isso em todo lado onde o sistema político tem tendências autoritárias. A luta contra a corrupção é sempre a bandeira, não é? Mas não a reforma do sistema político. E, de facto, o grande problema, e nós estamos a ver, não é? Porque faz essa luta até sem nenhum respeito pela ordem jurídica, pela justiça, não é? A justiça torna-se apenas um expediente. Então, esse aqui é o grande problema. Eu acho que o que este caso nos revela é a necessidade que Angola tem de rever e consertar o seu sistema político. Bem, já vai longa esta primeira parte, por isso vamos agora conversar com a jurista Nelvina Barreto, que é atualmente vice-presidente de um pequeno partido sem assento parlamentar na Guiné-Bissau, o PUN, Partido da Unidade Nacional, liderado por Idrissa Jallow. Entre 2019 e 2020 foi ministra da Agricultura do governo de Aristides Gomes, que acabou por ser dissolvido pelo presidente Umar Sissoko Embaló. Observadora atenta da realidade política e social da Guiné-Bissau, publicou o ano passado um livro intitulado Sementeiras Políticas, um conjunto de análises em jeito de crónica que permitem fazer uma espécie de diagnóstico do estado da nação guineense e tirar daí lições e de boas práticas de governação. No prefácio, Augusto Henrique escreve que, face a todos os desafios que a Guiné-Bissau enfrenta, cultivar a esperança acaba por ser uma utopia. O que eu lhe queria perguntar é: a esperança é tão inalcançável na Guiné-Bissau que só pode ser cultivada como utopia? Creio que isso foi em jeito de provocação da autora do prefácio, que é Augusto Henriques, e de algum desencanto também, tem que ser entendido assim, não é? Mas a verdade é que a esperança está sempre presente, não é por acaso que a voz do povo diz que ela é a última a morrer, e é verdade. A Guiné-Bissau tem boas razões para ter esperança. A Guiné-Bissau é um país composto essencialmente por jovens e na juventude está encerrado o capital de esperança em qualquer país, e a Guiné-Bissau não é diferente. Então nós temos de facto grandes desafios, temos enfrentado grandes desafios. De há 50 anos a esta parte, posso dizer desde a independência que o país não tem sossegado.
Infelizmente, a independência não trouxe a promessa que encerrava de progresso, de liberdade, de paz, de desenvolvimento, de bem-estar para a população. E tem sido uma luta constante em que a sociedade guineense é várias vezes desafiada a mostrar a sua firmeza para proteger as suas conquistas. Basta lembrar que muito recentemente houve, portanto, um decreto do governo a dissolver as rádios, a impedir o funcionamento das rádios comunitárias. Ora, as rádios comunitárias são uma grande conquista da Guiné-Bissau. Devemos ser, dos países lusófonos, os primeiros, portanto, a promoverem este meio de comunicação de massas formidável, que chega às tabancas mais recônditas do país e que, efetivamente, consegue juntar portanto, diferentes grupos étnicos, credos religiosos, à volta daquilo que são, digamos, os grandes desafios, as grandes oportunidades que existem para o país. Distinguir essas rádios, de facto, originou, por parte da sociedade guineense, um levantamento quase que geral, um repúdio, primeiro, e houve muita firmeza por parte das organizações da sociedade civil, a Liga Guineense dos Direitos Humanos, de uma forma geral, quase todos juntamos-nos à volta desta causa. E felizmente, a decisão foi revertida. Felizmente, digo eu, porque a verdade é que nem sempre os governantes que a Guiné-Bissau têm ouvidos para o clamor do povo. Eu costumo dizer que a Guiné-Bissau tem dos governantes mais autistas, passa a expressão e com todo o respeito para pessoas com necessidades especiais, porque desligam-se completamente da realidade que os circunda. É como se vivessem numa bolha de prosperidade, em que, de facto, os únicos beneficiários de privilégios e de bem-estar são eles próprios. Então, se a sociedade, portanto, não se junta à volta de temas que, de facto, nos unifiquem, acabamos por estar ao bel prazer daqueles que, supostamente, em nosso nome governam. E é isto. Nelvina Barreto, eu tenho, assim, acho que são duas perguntas. A primeira está muito ligada ao que estava a dizer sobre a esperança, que de facto é uma coisa muito impressionante. Eu tenho estado sempre a dizer aqui ao António Rodrigues que eu sou muito otimista em relação à Guiné-Bissau, e é justamente por ver o tipo de coisas que pessoas como a Nelvina Barreto fazem, pessoas que têm muito para dar, que se calhar até nem precisariam de estar na Guiné-Bissau, já teve passagens por grandes instituições internacionais, já esteve fora do país a trabalhar. Então, isso é impressionante, né? Mas a minha questão é a seguinte: a Guiné, para mim, como moçambicano, tem sempre aquela coisa de estar muito ligada a Amílcar Cabral, e estar ligada a Amílcar Cabral é estar ligada a certos ideais, né? Que, em princípio, deviam orientar normativamente a prática política na Guiné. Então, a pergunta é justamente essa aí. Por que há assim tantas dificuldades da parte da classe política na Guiné de manter esse vínculo com esses ideais? Porque, afinal de contas, eles continuam, né? Eles são uma boa referência. Por que há essa dificuldade na classe política? É uma boa questão. Eu costumo dizer que a Guiné-Bissau vive um paradoxo. É um país de um povo bom, afável, hospitaleiro, alegre, mas que tem tido, às vezes, entrego isto nas mãos de Deus, o azar de projetar para o topo o que de menos bom tem. E traduz-se nos governantes que, portanto, se têm sucedido. Provavelmente também porque a tal geração da utopia, aquela que
portanto, esteve ao lado de Amílcar Cabral na luta pela independência, não foi, digamos, suficientemente capaz de deixar herdeiros. Ou seja, não trabalhou nesse sentido. Nós tendemos também, muitas vezes, a idealizar um bocadinho aquilo que foi o período do pós-independência. É bom lembrar que, como todas as revoluções, trazem excessos. E esses excessos que houve no pós-independência também deixaram marcas, não é? E essas marcas traduziram-se também num certo desgaste, numa certa descrença em volta de algumas bandeiras, portanto, que foram, no fim de contas, a força para conquistar a independência. Essas bandeiras que eram a unidade do povo da Guiné, não obstante a sua diversidade étnica e religiosa, conseguir juntar, portanto, grupos socioeconómicos e culturais diferentes à volta dessa mesma crença de que era necessário conquistarmos a nossa independência. Mas era preciso um pouco mais do que isso, não é? E os ideólogos da independência não foram capazes de conceber novas formas de conquistar e de manter, portanto, essa chama acesa. Infelizmente, começa pela própria figura do pai da nacionalidade guineense e cabo-verdiana, que é Amílcar Cabral, que estamos no 100º aniversário do seu nascimento, que está a ser celebrada um pouco por todo o mundo, nas universidades, o cinema, etc., etc. Veja-se a Guiné-Bissau, o que é que está a fazer para preservar esse legado, para celebrar esse legado, que é um legado mundial. Portanto, há aqui muita contradição. Isto merece um estudo sociológico que não cabe aqui fazer, mas só para dizer que as coisas não são preto ou branco, há zonas de nuance cinzentas que são muito importantes, mas que têm a ver principalmente com este desencanto dos abusos que houve no pós-independência, da má gestão da coisa pública, digamos, da falta de liberdade que, portanto, infelizmente não conseguiu ser, portanto, incutida à sociedade que já vinha traumatizada, não é, do período colonial. E é bom lembrar que antes do período colonial a Guiné-Bissau também teve a sangria da escravatura, não é? Então, são vários flagelos que passam de geração em geração e que estão incrustados no ADN. O que se esperava no pós-independência era que, de facto, houvesse aquela chama que nos iria juntar a todos à volta de ideais de construção do país, de trazer liberdade e bem-estar para cada um dos filhos da Guiné. Passou-se o quê? Cada grupo organizou-se para melhor saquear o país, não é? Para tirar o maior proveito possível dos recursos existentes, que não são muitos, não é? Guiné-Bissau é um país pequenino, 36 mil quilómetros quadrados. É verdade, também somos uma população relativamente pequena, mas a verdade é que os recursos não são muitos, embora os que há poderiam, se bem geridos e repartidos, chegar para todos, para terem uma vida condigna. Não vamos ser a Suíça, mas temos condições para ter uma vida condigna, não é? Um país essencialmente agrícola, que tem condições, um potencial extraordinário. Quando falamos disso e nos lembramos que Guiné-Bissau vive da monocultura do caju, em vez de diversificar a sua produção agrícola, com terras aráveis, com água suficiente, não é? Que não é exatamente comum aqui nesta nossa zona. Os países limítrofes debatem-se com falta de água. A Guiné-Bissau ainda tem água. Portanto, é tudo isto juntado à má governação que acaba por fazer com que os ideais de Amílcar Cabral há muito foram esquecidos. Infelizmente, não passaram para a nova geração.
Curiosamente, em relação aos ideais do Amílcar Cabral, mesmo a própria figura do Amílcar Cabral tem sido usada ultimamente como divisionista também, ou seja, essa ideia de que Amílcar Cabral está ligado ao PAIGC e, portanto, não é uma figura geral da Guiné-Bissau, que era uma coisa que não existia antes, que é um bocado explorado hoje, não é? Claro. Tenho essa ideia. A verdade é que a utilização, portanto, a luta pelo poder na Guiné-Bissau atingiu níveis tais que todos os argumentos são bons, não é? E argumentos fraturantes principalmente. Esta narrativa que já, portanto, que está a ser disseminada põe em causa, inclusive, a nacionalidade de Amílcar Cabral, não é? Do facto de ter nascido na Guiné, em Bafatá, põe em causa, portanto, uma série de questões ligadas à figura de Cabral. Isto também tem a ver com uma certa apropriação indevida que o partido que Amílcar Cabral fundou fez da sua figura. Ou seja, quando se torna esse ícone, em vez de ser uma figura nacional, se de cada vez que nós vamos para falar dele reivindicamos como se fosse pertença de um partido político, mesmo que seja o partido político por ele fundado, acaba também por excluir os que não estiveram ou os que não estão nesse partido, não é? Então, creio que aqui as culpas também têm que ser um pouco repartidas. É o próprio partido que faz esse uso excessivo da figura de Amílcar Cabral como se fosse a sua propriedade. E não deixa margem para que Amílcar Cabral nunca deixou margem. É bom lembrar que o PAIGC, o partido que Amílcar Cabral fundou, foi um partido de Estado, não é? E na altura tinha toda a força do Estado e a pujança e os instrumentos do Estado. E nesse quadro, tudo aquilo que era, digamos, pertença da luta de libertação nacional, o legado da luta de libertação nacional passou a ser o legado desse partido em exclusividade. Esquecem-se que todo o povo da Guiné, não é? Levantou-se, manjacos, balantas, fulas, mandingas, levantaram-se, juntaram-se, por isso é que fizeram união, para poder combater a colonização. Mas, infelizmente, portanto, não houve este tratamento ideológico, digamos assim, que poderia ter sido feito. Para mim é um pouco, não só uma espécie de apropriação indevida, mas também falta de generosidade, muita falta de generosidade. Não, perfeitamente. Eu, no fundo, até, a maneira como eu vejo a figura de Amílcar Cabral, bom, naturalmente que ele é uma figura histórica muito importante e é preciso respeitar isso aí, mas eu também vejo o mérito das ideias que ele defendeu, porque essas ideias abrem espaço para controlar a prática política, né? Para dizer que, olha, isto não é no interesse daquilo que nós definimos como sendo os nossos valores. Nós temos, depois dessa prerrogativa, esse privilégio de interpelar aquilo que cai fora do que ele defendeu. Então, ligado a isso, eu queria perguntar até que ponto é que a ação do seu partido, mas também o seu próprio envolvimento na política, pode ser visto como uma espécie de recuperação de certos valores, não precisam de ser os valores de Amílcar Cabral, mas uma tentativa de moralizar a política. Eu acho muito interessante esta questão porque foi exatamente a razão que nos assistiu na criação do Partido da Unidade Nacional. E não foi por acaso que lhe chamamos Partido da Unidade Nacional. Foi num momento particular, quando da sua criação, a Guiné-Bissau vivia mais o seu enésimo sobressalto em termos de conflitos e de tensões político-militares. Tinha sido, portanto, eleito o presidente Kumbayalá, que, como sabemos, portanto, era fortemente apoiado por um grupo étnico e a exploração desse fator étnico pareceu-nos de tal forma grosseiro e atentatório daquilo que era a força para nós, que constitui a força da Guiné-Bissau, que é a unidade das suas gentes, que resolvemos criar, portanto, um grupo de guineenses, na altura éramos jovens, estamos a falar em 2002,
resolvemos criar o Partido da Unidade Nacional. E o lema que assiste ao nosso partido também não foi escolhido por acaso. É unidade, tolerância e solidariedade. E achamos que são estes 3 pilares, nós aqui chamamos 3 pedras de fogão. Nós aqui cozinhamos muito no fogareiro e então há as 3 pedras de fogão e nós chamamos-lhe as nossas 3 pedras de fogão. E achamos que são, portanto, exatamente estes elementos que constituem a força deste país frágil, fragilizado, aliás, pelas suas elites, mas que continua a ter a resiliência e ir buscar a força exatamente nestes 3 elementos para se manter de pé. Então, são estes valores, é esta, digamos, esta tentativa de recuperar um pouco aquilo que achamos que se perdeu ao longo destes processos fraturantes que a Guiné-Bissau tem vivido. Guiné-Bissau tem vivido situações muito complicadas, não é? Todos nós acompanhamos a morte de um presidente da República, da forma como foi morto, acompanhamos golpes de Estado sangrentos também, mortes, matanças que sem qualquer tipo de justificação. Não quero dizer que as mortes tenham justificação, eu pessoalmente sou contra a pena de morte, portanto acho que o ser humano tem um dom que lhe foi concedido e que nenhum outro ser humano tem o direito de tirar. Eu própria sou vítima de uma situação semelhante. O meu pai, na altura, ministro da Administração Territorial, na altura do conflito político-militar de 1998, foi assassinado em sua casa, Nicandro Pereira Barreto, num ajuste de contas que até hoje a Justiça da Guiné-Bissau é incapaz de trazer, portanto, respostas e de oferecer respostas, portanto, à família. Portanto, estas sequências de acontecimentos tristes, dolorosos, macabros, acabam por, de facto, quebrar aquilo que é a força e que fazia a força deste povo. E é isto que o Partido da Unidade Nacional se recusou a deixar-se levar nesta onda, de alguma forma também derrotista, porque quando desistimos daqueles valores que fazem de nós os seres que somos, é porque, de facto, estamos a desistir de nós próprios. E então, nós somos um partido pequenino, como disse o António, sem expressão parlamentar ainda, mas não é, nem por isso deixamos de ser um partido com ideias e de cada vez que temos a oportunidade de trazer o nosso contributo para fortalecer a unidade nacional, para trazer ideias, por exemplo, para robustecer a governação, para uma melhor governação. Quando temos ideias como melhorar o desempenho económico do país, nós preparamos documentos, nós oferecemos documentos e não nos preocupamos em quem está no poder nesse momento. Independentemente dos governos e dos governantes que lá se encontrem, quero só aqui abrir um parênteses para dizer, na época do Covid-19, a Guiné-Bissau foi, como em todas as outras questões, apanhada completamente desprevenida. Não é? O mundo inteiro foi apanhado desprevenido, mas a Guiné é muito mais, porque tem fragilidades estruturais a nível, portanto, das suas estruturas sanitárias. E nós rapidamente nos reunimos, preparámos um memorando onde propunhamos a criação de uma entidade ad hoc que pudesse fazer a gestão e propunhamos convidar, portanto, epidemiologistas guineenses que estavam a trabalhar em organismos internacionais, nomeadamente a OMS. Nós fomos bater às portas, fomos ao Presidente da República, fomos ao Primeiro-Ministro, na altura, oferecer a ideia que tínhamos. Felizmente, uma parte da ideia foi, de facto, levada em conta. A doutora Magda Robalo foi convidada exatamente nessa qualidade. Fizemos uma grande campanha, quero aqui dizer, foi convidada para dirigir e foi com isso que foi possível também atenuar um pouco, porque a credibilidade que ela trazia também pôs em confiança muitos dos parceiros internacionais da Guiné-Bissau, o Banco Mundial, o Banco Islâmico de Desenvolvimento, que apoiaram e investiram milhares de dólares em aparelhos de reanimação, enfim, em equipamentos médicos, na assistência sanitária, para minimizar
o impacto do Covid. Nelvina, esta entrevista já vai longa e nós não temos muito tempo, mas eu não posso deixar de lhe fazer uma pergunta, porque acho que é essencial fazê-la. Tendo sido um dos rostos que mais se bateu pela lei da paridade, estava a ler umas declarações, e vou citar, da Presidente do Instituto da Mulher e Criança, Edneusa Lopes da Cruz, que no mês passado afirmou que a problemática dos direitos humanos e das mulheres e a sua representatividade na esfera de decisão, bem como as preocupações e opiniões das mulheres, raramente são colocadas na agenda política dos partidos políticos e das autoridades nacionais. Concorda com esta visão da situação na Guiné-Bissau? Absolutamente. Nós estamos neste momento, e quando digo nós, é tirar o chapéu do partido político e pôr o outro da sociedade civil, porque é assim mesmo que tem que ser, mas estamos a trabalhar numa proposta de revisão da lei da paridade. Nós sabemos que, naturalmente, não há a legislação, por mais perfeita que seja, não resolve tudo. Temos estado a fazer um grande trabalho de sensibilização da advocacia junto às entidades públicas e privadas deste país, mas temos a noção perfeita de que muito resta por fazer para que o princípio, o artigo 24 da Constituição da República da Guiné-Bissau, que estabelece a igualdade de direitos entre homens e mulheres, ainda tem um longo caminho por andar. Mas desde logo quero dizer que um dos trabalhos primeiros tem a ver com dar acesso à educação às mulheres. Nós precisamos, de facto, de trazer, portanto, tirar do obscurantismo aquela camada mais trabalhadora, mais laboriosa que a Guiné-Bissau tem, que são as mulheres, não é? São o pilar da nossa sociedade, mas dar-lhes instrumentos para compreenderem o mundo, para serem cada vez mais autónomas e emancipadas. Então, para mim, o desafio principal não é uma legislação bonita que vai ser posta na gaveta, é, de facto, através de ações concretas que possam transformar as suas vidas e, por essa via, transformar a vida das comunidades. Nelvina Barreto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado pelas suas palavras, foi um prazer. Muito obrigada Elísia, obrigado António, foi um prazer também. Muito obrigado. Abraço. Boa tarde, abraço. Vamos dar por encerrado mais um episódio do Na Terra dos Cacos, mas não sem antes lhes deixarmos as nossas sugestões. O que nos traz desta vez, Elísio? O que eu trago desta vez não é um livro. Eu passei por Lisboa há 2 semanas e comprei um livro muito interessante de um jornalista aí sobre as sondagens de opinião pública em momentos eleitorais. Mas acho que vou falar sobre ele numa outra ocasião. Eu queria apenas dizer que o Centro Cultural Português, portanto Camões, da Beira, em Moçambique, vai organizar um debate muito interessante no dia 24 de abril para celebrar o Dia do Escritor e dos Direitos de Autor. E vai ter um autor brasileiro, o Galo, e vai ter um autor jovem moçambicano, Pedro Pereira, e eles vão discutir a questão da liberdade do autor. E isso até vai ser transmitido por via online, virtual, até no Facebook. E eu acho isso um tema muito interessante. A gente fala pouco da importância que a literatura tem, justamente, por exemplo, nós estivemos a falar há bocado com a Nelvina Barreto, e a falar dessas questões normativas, né, na política, e eu acho que a literatura tem um papel muito importante a desempenhar a esse nível. E então interessa muito saber, por exemplo, discutir, refletir sobre a prerrogativa do autor e a liberdade que o autor tem de assumir essa prerrogativa e assumir o seu espaço. Então eu gostaria muito de recomendar, eu próprio vou assistir a isso aí, porque me interessa bastante. Ok, eu venho sugerir um livro do investigador angolano Carlos Pacatolo, que acaba de ser lançado em Portugal pela editora da Universidade Católica Portuguesa. Chama-se O Domínio Decrescente do MPLA no Sistema Partidário em Angola, e é a versão em livro da sua tese de doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais na mesma Universidade Católica Portuguesa, e que foi aprovada a summa cum laude e recebeu 19 valores. Carlos Pacatolo é presidente e professor auxiliar do Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela, investigador principal do Afrobarómetro em Angola e um profundo conhecedor do sistema político-partidário angolano, bem como das evoluções da sociedade angolana nas últimas décadas.
Manuel Braga da Cruz, no prefácio do livro, afirma que se trata de uma investigação rigorosa e objetiva sobre uma questão da maior atualidade e importância que nos ajuda a compreender a mudança que lentamente se está a operar em Angola desde a assinatura dos acordos de paz. Queria só dizer, pela minha parte, que o entrevistei esta manhã e, portanto, a entrevista sairá no Jornal Público, no papel e no online proximamente. Posto isto, só nos resta despedir-nos. Professor, o meu abraço e uma boa estadia aí em Moçambique. Obrigado. Até ao próximo Na Terra dos Cacos. Obrigado. Um abraço e bom teatro aí. Obrigado. Tá bom. Pronto. Boa noite. O público fica no ouvido.